Bom, amigos, o Internacional foi a Belém do Pará e não conquistou um bom resultado. 2 pontos aí que a gente pode colocar na conta do Rocher. Uma falha grave do Rocher. E também o Pesolano, eu entendo, claro, que eu não estou lá no dia a dia, mas eu entendo que o Pesolano também não escalou bem e acabou mexendo mal. Na minha visão, com certeza, você pode ter a sua opinião. Pois ele colocou o Ronaldo, deixou o Ronaldo no banco e jogou com o Bruno Gomes ali. Não que o Bruno Gomes não faça bem essa função, ele faz, aí o Aguirre jogou na direita, mas na hora de substituir, depois ele acabou não passando o Bruno Gomes para a direita. Depois ele colocou o Ronaldo, quer dizer, o Ronaldo vinha muito bem. Mas o Internacional, no Félix Torres começou na zaga, e no primeiro lance de jogo, 1 minuto, o Remo cruzou e o Félix Torres escorregou na área, e aí já deu uma chance para o Remo. Mas logo depois, no outro ataque, o Internacional foi para cima, e no Vitinho atravessou a bola no meio da área, o Alan Patrick cortou, entortou a coluna do zagueiro do Remo, bateu de direita, e ali o Internacional faria 1-0. Deu a impressão que o Internacional ia ganhar com muita facilidade esse jogo do Remo, só que não foi isso que aconteceu. O Internacional depois teve muitas dificuldades, isso que esse time do Remo, a defesa é muito limitada, e é um time fraco, esse time do Remo. Vai brigar assim para não ser rebaixado, na minha visão é certo. Não sei se não vai brigar lá para ser o lanterna, entre o lanterna e vice-lanterna. A competição, porque é uma equipe muito frágil essa do Remo. Logo depois o Remo, pode ver que ele fez umas jogadas, um chute de fora da área, do Aleph Manga, o Rocher, que já tem que ser discutido a titularidade do Rocher. Esses 2 pontos sim vão na conta dele. Depois se viu outra falha dele forte também. Um chute no meio do gol da meia-lua. O jogador chutou no meio do gol, rasteiro, sem muita força. O Rocher fez assim, se agachou assim. A mão dele parecia um pedaço de madeira. A bola bateu, voltou para o meio da área. E o jogador do Remo livre empatou o jogo 1-1. Uma falha incrível. O Rocher poderia tirar para o lado essa bola. Acho que até com o pé dava para defender. Mas aí o Remo empatou o jogo. O Internacional tinha o domínio e o controle de todo o primeiro tempo. Parecia que ia vencer fácil, mas foi indo lá na frente, tocando a bola, circulando. O Patrick teve cobrança de falta. O Vitinho tentou algumas vezes, também pouco inspirado nessa noite lá em Belém do Pará, o Vitinho. O Carboneiro tentando bastante, mas o Internacional ficou preso ali com o Remo no sistema defensivo e não conseguiu fazer o seu gol no primeiro tempo. Veio o segundo tempo e aí o Internacional teve mais intensidade no primeiro tempo. Poderia ter definido o jogo, mas aqui no Internacional falta o acabamento final ainda com o Pesolano. Isso aí ele vai ter que corrigir. Eu acredito que o Alejandro teria que ter entrado, jogado com o Borré no lugar do Vitinho. Claro que o Pesolano está ali, ele treina com aqueles jogadores, ele conhece o time que ele está treinando, os jogadores que ele tem ali à disposição, né? É só uma opinião minha. Mas eu teria tirado o Vitinho para botar o Alejandro. Mas ele fez isso no segundo tempo. O Alejandro ele botou no final do jogo, né? Ele saca o Vitinho, só que ele saca o Carboneiro no segundo tempo, que é um jogador que estava conseguindo ali no 1 contra 1, fazer aquela jogada dele, passar, vir por fora, entrar por dentro, bater pro gol, mas ele bateu por fora próximo do poste, só que aí ele saiu. E aí entrou o Alex, e entrou outro jogador ali, o Alex não entrou bem. E aí, para falar a verdade, o Remo cresceu no jogo. O Remo teve muitas chances assim, mas aquela coisa de escanteio, então no jogo teve acho que uns 15 ou 16, bem para lá de 10. Quem apostou aí, quem gosta de apostar, apostou no escanteio, levou uma graninha. Mas num chute de fora da área, o Rocher também quase botou para dentro do gol. A situação do Rocher tá crítica mesmo. Imagina numa Copa do Mundo, o Rocher, titular da seleção uruguaia, cometendo esses erros aí, absurdos dele aí, né? É incrível, né? As falhas que vem cometendo o Rocher. Então, no segundo tempo, o Remo estava melhor no jogo. Mas o Internacional ainda no finalzinho, quando entrou o Alejandro, teve chance para vencer o jogo ali com o Bernabé, uma coisa, e chute na trave. Entrou o Kaique também e acabou acertando no poste. O Internacional acaba somando só 1 ponto. E vamos lá, tratar agora desse 1 ponto do Internacional. O Internacional jogou 4 jogos, tem 2 pontos.
Perdeu 2 em casa, empatou 2 fora. Os 2 empates fora estão ótimos. Só que o Internacional perdeu em casa para o Palmeiras e para o Atlético Paranaense. No retorno, o Internacional vai ter que ganhar esses 2 jogos fora e aí ganhar esses 2 em casa. Essa é a matemática do Campeonato Brasileiro. Você tentar fazer 4 pontos. Claro, o ideal é fazer 6 pontos, né? Um adversário como o Remo, o Internacional teria que fazer 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Esse adversário fraco que é o Remo, que vai brigar para não cair. Se a intenção do Inter é brigar lá em cima, ele tinha que fazer 6 pontos contra o Remo. Mas vamos lá. O Internacional tem que ganhar em casa agora do Remo. Vai ter que buscar a vitória no segundo turno contra o Atlético lá. Contra o Palmeiras vai ganhar do Flamengo aqui. Essa é a matemática do campeonato. O Internacional tem que fazer 4 pontos contra todos os adversários quando der 6, né? No caso do Palmeiras, Flamengo, a gente trata 3 pontos ali. Um tratamento igual. Se um vencer aqui, você vence lá. Se não, o Internacional pode se complicar no Campeonato Brasileiro. Não que eu acho que o Internacional vai ficar na mesma situação do ano passado. Eu acho que o Internacional tem aí, com o Pesolano, tem chance sim de ficar ali numa posição mais avançada na tabela de classificação. Não deu a vitória, não vem a primeira vitória do Internacional ainda no Campeonato Brasileiro, mas seguimos forte e acreditando. Agora tem Grenal no domingo na Arena do Grêmio. Abraço a todos.